6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. O Senhor está falando aqui, meus queridos, de uma realidade que nós sabemos. Há quanto tempo nações têm se levantado contra nações? Reinos contra reinos. Nós temos visto aí essa guerra que está perdurando há mais de ano. Por exemplo, lá da Rússia contra a Ucrânia. E daquele grupo terrorista Hamas que se levantou contra a nação de Israel. E quantas nações estão também em pé de guerra? Sabemos perfeitamente que a China, assim como a Coreia do Norte e demais nações também ali do Oriente Médio, que eles odeiam o cristianismo, odeiam a Israel. Eles não servem ao nosso Deus. E ali não é somente uma guerra política, mas é uma guerra religiosa também. Ali também existe uma guerra de interesses econômicos. E quantas nações têm se levantado contra outras nações? Reinos que têm se levantado contra reinos. Mas ele diz que tudo isso é o princípio das dores. E ele diz mais, que haverá muitas pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Aí quando você diz às vezes para as pessoas aí pregando nas ruas, quando você anuncia acerca desta verdade, aí tem sempre aqueles céticos e incrédulos que dizem, mas isso existe há muito tempo. Quanto tempo nós temos visto que há terremotos, que há pestilências, que há pestes, que há enfermidades mortais, pandemias que surgem de 100 em 100 anos. Mas esses mesmos céticos e incrédulos, no fundo eles admitem, sabe o quê? Que tudo isso que está acontecendo nesses últimos dias tem acontecido de forma mais intensa, tem se intensificado. Esses sinais que estão sendo manifestados, que estão sendo notórios a todo mundo, nós temos observado claramente, até aqueles mesmos que dizem que isso aqui, tudo isso já faz parte, desde quando o mundo é mundo. Mas eles mesmos reconhecem que esses sinais têm se intensificado de maneira poderosa, de maneira avassaladora, de maneira destruidora. E os sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo estão cada vez mais fortes, mais poderosos, mais notórios e mais evidentes. Aleluia! E ele ainda diz mais aqui no verso 8, no verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quanto tempo nós sabemos, queridos, desde o primeiro século, no ano 64 depois de Cristo, quando o imperador Nero se levantou contra os crentes, contra os cristãos. Nós sabemos muito bem que depois dele veio o imperador Domiciano, veio também o imperador Vespasiano, aqueles imperadores romanos que perseguiram a igreja do Deus vivo, que se levantaram contra o povo de Deus, que lançaram muitos dos nossos irmãos nas arenas. Quantos dos nossos irmãos foram martirizados, foram pendurados em postes, foram queimados vivos. Quantos dos nossos irmãos foram ali martirizados ao fio da espada e tiveram as suas vidas ceifadas, mas foram para o encontro da glória do Rei da Glória. Aleluia. E estão hoje lá, se regozijando nas bem-aventuranças eternas. Aleluia. Mas nesses últimos dias, cerca de 50 nações espalhadas pelo mundo afora, e a principal delas, e a primeira delas, a Coreia do Norte, que é a que mais persegue os cristãos, que a sentença que eles determinam para o cristão naquele país é a morte. Os cristãos são perseguidos, têm as suas casas saqueadas, os seus bens saqueados, as suas casas queimadas, as mulheres são violentadas, os homens, quando não morrem, são lançados na prisão. E tudo isso por amor do nome de Jesus. Aleluia. E aqui no nosso país já há também uma perseguição, que nós sabemos disso. A mídia ela esconde, a mídia ela abafa, porque a mídia ela também faz parte desta agenda de Deus. Tudo isso aqui, meus amados, faz parte da agenda celestial do nosso Deus. Tudo isso são cumprimentos proféticos, esses sinais, essas evidências,
Tudo isso que está acontecendo faz parte de uma agenda que já foi determinada na eternidade pelo nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E ele diz mais: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nosso amado pastor Jandir acabou de pregar aqui, queridos. Exatamente isso. Por conta do aumento da iniquidade. Mas o que é isso, pastor? É exatamente por conta do aumento da prática de pecados. Pecados sem arrependimento. Pecados que não foram confessados. Pessoas que vivem uma vida inteira, do berço à sepultura, pecando, pecando e pecando. Pessoas que vivem para este mundo, neste mundo e que amam este mundo. Pessoas que preferem andar conforme o percurso deste mundo, fazer as vontades deste mundo, fazer as vontades da sua carne, adorar ídolos, como nós temos visto aí, esta última festa que teve lá no Rio de Janeiro. Quantos ali, multidões e multidões, caravanas e caravanas, que acamparam naquela praia de Copacabana para ver aquela artista que veio de fora. Enquanto a igreja do Senhor está aqui pregando o Evangelho da graça de Deus, muitos ainda continuam adorando a ídolos, adorando a famosos, a pessoas que nem sabem da sua existência. Muitos dão o melhor de si, se esforçam para fazer a sua vontade, mas quando chegam para o Senhor, na presença do Senhor, muitos na verdade envergonham o Evangelho. Muitos escandalizam, como está escrito aqui. Muitos acalmam, sabe o quê? Entristecendo o coração do Senhor. E quando nós olhamos, queridos, para a multiplicação da iniquidade, é exatamente tudo isso que tem acontecido. O ódio, a intolerância, por conta desse aumento, dessa iniquidade, desses pecados não confessados, não arrependidos, por conta dessas práticas de pecados e pecados e pecados, vidas de pecados, sem arrependimento, pessoas que pecam deliberadamente e fazem questão de continuar na prática do pecado. Exatamente por isso o amor de muitos tem esfriado. E o Senhor estava alertando, queridos, há mais de 2000 anos atrás. Mas ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, verso 10, também está escrito: mas é aquele que está lá no seu quarto, no oculto, diante do Senhor, clamando por misericórdia, reconhecendo os seus pecados, se dobrando diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se humilhando diante da sua presença, diante do seu Espírito Santo, e clamando a Ele pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, e reconhecendo as suas fraquezas morais, as suas fraquezas espirituais, pedindo socorro que vem somente de Deus. Verdade. Não é aquele que bate no peito e diz que ele pode todas as coisas. E ele encara qualquer parada. Os irmãos morreram. E muitos continuam morrendo. Por amor ao Evangelho. Por amor ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em 50 países onde o Evangelho é proibido. Além da República Democrática do Congo, do Iêmen. Ali também na Angola, onde há também muita perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Norte, principalmente, e muitos países do Oriente Médio, aqui também na América Central, na América do Sul também. Enquanto muitos estão morrendo, o que você tem feito, crente?
suas estratégias ao seu cérebro. Nossos irmãos que não têm liberdade para pregar o Evangelho, para estar se congregando, para estar na presença do Senhor, por exemplo, lá na Coreia do Norte. Muitos outros irmãos também lançam as Bíblias através de mamões. Há muitas estratégias que o Senhor tem nos concedido sabedoria, inteligência e o direcionamento do seu Santo Espírito. Enquanto muitos aí estão rejeitando o Evangelho, se você for para os países da Oceania, da Ásia, da África e até mesmo do Oriente Médio, muitos iranianos estão sendo ali resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Está havendo um avivamento neste momento, nesses países. O Senhor Jesus Cristo tem se manifestado para muitos. Há muitos relatos de conversões, centenas e centenas de almas estão sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Aleluia. E outra estratégia que o Senhor também está usando, já estava na sua agenda, enquanto muitos estão usando a internet na prática do mal, na prática do pecado, para disseminar o ódio. Nós usamos as redes sociais, a internet, para pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor falou comigo sobre isso, queridos. Há um tempo atrás eu resisti, mas quando chegou no final do ano de 2023, ele falou fortemente ao meu coração, e através de visões e sonhos, e através de profetas que chegaram até a minha pessoa. Para a honra e glória do Senhor, estamos aí fazendo a sua obra, também através das redes sociais. Tudo para o louvor e para a glória do santo nome do Senhor. E aqui, queridos, o Evangelho está sendo alcançado por multidões. Muitos estão sendo alcançados pelo poder da graça de Deus, pelo poder do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero concluir aqui, quando ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar em sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Muita gente será pego de surpresa. Se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, qual horário ele estaria aí para querer entrar na sua casa, para querer ali roubar, para querer saquear, para querer matar, destruir? Com certeza ele vigiaria e não deixaria com que aqueles ladrões entrassem em sua casa. O Senhor virá, queridos, em um momento em que aparentemente está tudo normal no mundo. No momento em que aparentemente as coisas estão caminhando. Muitos serão pegos de surpresa. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, já o confessou como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ele virá e não tardará. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, ele virá e não tardará. Esta é uma promessa que não depende de condições humanas para que ela aconteça. Vai acontecer, quer você queira ou não. Está consumado. Aleluia. O Senhor já consumou na cruz do Calvário. Um dia ele irá consumar toda a história da humanidade. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 4. Um dia a história da humanidade será consumada. O Senhor tem as rédeas da humanidade nas suas mãos. Quer você queira ou não. Mas a oportunidade que você tem hoje, assim como eu tive há mais de 3 anos atrás, hoje o Senhor está aqui neste lugar mais uma vez. Está te chamando em mais uma oportunidade e mais uma chance Ele está te dando. O nosso dever, queridos, é de pregar o Evangelho,
Eu não quero subir somente eu e a minha família e meus amados irmãos que estão aqui para o terceiro céu de glória, para contemplar das bem-aventuranças eternas. O desejo de todo pregador que clama realmente ao Senhor, que pede realmente ao Senhor e intercede pelas almas, pelas vidas. O desejo verdadeiro e fiel dos nossos corações, queridos, é que todos sejam alcançados para a glória de Deus. Amém. Eu não quero somente eu, a minha família e os meus demais irmãos, estarmos contemplando o dia das bem-aventuranças eternas. Porque a Bíblia diz aqui, queridos, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Coisas inefáveis, indescritíveis, maravilhosas, grandiosas, poderosas, que nem o olho viu e nem o ouvido ouviu, e nunca subiram ao coração do homem, estão preparadas para aqueles que o amam. Mas há uma condição. Há somente o nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Do céu e na terra e debaixo da terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Muitos por aí acham que há muitos caminhos para se chegar até Deus. São enganados, como aqui o Senhor já havia alertado acerca do engano religioso. Mas Jesus Cristo é o caminho. Não existem outros caminhos que conduzem à vida eterna, que conduzem ao Pai, que conduzem às bem-aventuranças eternas. Somente por intermédio do Filho de Deus. E ele diz mais, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, que ele não leva em consideração os tempos de ignorância dos homens, mas ordena hoje, em todos os lugares, que todos os homens se arrependam. Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele diz que o prazer dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, está escrito: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta e viva. Aleluia. Jesus Cristo voltará e não tardará. Amém. Está diante de você mais uma vez a oportunidade, meu querido. Você sabe o dia de amanhã? Quantos aí também estavam preparados, achando, está tudo bem. Com certeza, eu permanecerei vivendo a minha vida. Estou bem financeiramente, estou com saúde, vai tudo bem. E hoje não está mais entre nós. Você está preparado para o encontro com o Senhor Jesus? Você está preparado para partir desta terra? Quando a tua senha for chamada, quando o teu fôlego de vida expirar, você está preparado, meu querido ouvinte, para ter um encontro com o Eterno? Eu deixo essa pergunta para você. Você está preparado para partir dessa terra, crendo verdadeiramente na salvação e na vida eterna? Porque está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 27. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É a palavra de Deus, é o Evangelho da graça de Deus, que está escrito: Jesus te ama e Ele te chama. Amém? Amém. Eu deixo essa mensagem para a tua reflexão e eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.